Bom, acho que antes de responder o que são injustiças estruturais, é interessante contextualizar um pouco sobre o panorama geracional brasileiro, né? O IBGE lançou recentemente, em junho, uma pesquisa falando sobre o bônus demográfico, que nada mais é do que a gente ter atualmente uma população que está em idade produtiva, né? Nós temos muitos jovens hoje na população e esse quadro ele tende a mudar a partir de 2040, onde a gente vai ter mais crianças e mais idosos do que jovens. E por que isso é importante, né? O país ele precisa aproveitar esse bônus demográfico, ele precisa qualificar a mão de obra jovem hoje para entrada no mercado de trabalho. E se a gente perde essa janela de oportunidade, a gente vai ter um envelhecimento da população com menos qualificação, menos saudável, e essa população ela vai seguir com um desnivelamento de classe econômica, né? Socioeconomicamente, a gente vai continuar com uma desigualdade social muito alta, se a gente não preparar os nossos jovens hoje. E o que impede? Qual é uma dessas barreiras para a gente fazer esse preparo, né? Para o jovem ele estar melhor preparado na sua formação e na entrada do mercado de trabalho. Um dos pontos são as chamadas injustiças estruturais, né? Como os próprios jovens que a gente perguntou, questionou, definiram, se trata de um processo de desigualdades sociais históricas, ou seja, algo que começou lá atrás, que atinge determinados grupos, determinadas pessoas da sociedade, mantendo esses grupos em condições sociais menos favoráveis do que outros grupos. E aí, falando bem claramente, a gente está falando principalmente de jovens negros, mulheres, jovens de periferia, né, LGBTQIAPN+. Então, são grupos que têm determinados marcadores sociais e que, justamente por estarem dentro desses marcadores, socialmente foram excluídos, né, marginalizados no processo. E as injustiças estruturais, elas precisam ser transpostas. A gente precisa pensar em formas de conjuntamente, sistemicamente, quebrar esse ciclo para que essas populações, esses grupos atinjam os mesmos direitos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, as juventudes com uma taxa de desemprego 2 vezes maior do que dos 29 anos a mais, né, do que os adultos. A gente teve na pandemia uma evasão escolar gigantesca, né, que também trouxe um atraso para a população jovem. Então a gente precisa correr atrás para superar esses desafios. E uma das formas da gente entender esses desafios e buscar superá-los é através de pesquisas, né? Investir em fatos e dados, né? O Brasil, ele produz ainda poucas pesquisas, né? Recentemente a gente até viu nas manchetes falando sobre o baixo investimento que a gente tem nas universidades, e o quanto isso tem caído cada vez mais. E principalmente com recorte periférico, né? A gente não costuma olhar para determinados grupos quando a gente faz pesquisa, né, nas academias. Então, nós do Juventudes Potentes, né, que é o programa que eu estou aqui representando, a gente fez uma pesquisa, né, que se chama Injustiças Estruturais entre Jovens, né, na cidade de São Paulo. A gente trabalhou com um parceiro técnico que se chama Rede de Conhecimento Social, né, e a United Way Brasil, que é a onde a gente está sediado, e nós entrevistamos 600 jovens, 300 das periferias da Zona Leste, 300 da periferia da Zona Sul, e foi uma pesquisa feita de jovem para jovem. A gente treinou jovens pesquisadores que entrevistaram outros jovens com o objetivo de colher dados sobre educação, periferia, saúde e trabalho, né? Entender o perfil desses jovens dentro dessas 4 categorias. E eu acho que o que é interessante compartilhar aqui são alguns dados relativos à educação e trabalho, principalmente, né? Mais de 40% dos jovens da pesquisa disseram que já tiveram que abandonar os estudos alguma vez na vida, né? São jovens de baixa renda, moradores de periferia, e 40% é um percentual enorme, né? Para um jovem de ensino médio, enfim, ter que abandonar os estudos alguma vez. E todos eles também alegaram que as escolas não preparam, eles não se sentem preparados para o mercado de trabalho estudando em uma escola pública, né? E aí, através dessa pesquisa, a gente entrevistou especialistas, organizações, membros de governo, empresas, e a gente perguntou o que é importante, o que vocês recomendam para a gente melhorar a educação do jovem, né? E aí, alguns achados foram listados.
Por exemplo, as escolas elas precisam investir mais em reforço escolar, em habilidades socioemocionais, né? Então, não apenas deixar o jovem ali aprendendo o cognitivo, a matéria, mas ampará-lo emocionalmente também, trabalhar mais competências profissionais nas escolas. Aí a gente não está falando que ele vai aprender a trabalhar ou, né, enquanto ele está estudando, mas ele precisa ter minimamente alguma competência, algum contato com o mercado de trabalho antes dele sair do ensino médio, né? Projetos de vida também, é super importante que a escola desenvolva um projeto de vida com esse jovem, pergunte, né, com o que você sonha, o que você quer fazer, e trabalhe esse projeto de vida até ele sair do ensino médio, e o uso qualificado da internet, né, a gente ainda vê muitos jovens, principalmente de baixa renda, que não exploram todo o potencial produtivo e educativo que a internet tem, né? E por outro lado, a gente também olhou para a categoria trabalho, né? E a gente entrevistou empresas e, enfim, jovens sobre o que a gente pode melhorar no ambiente corporativo e nas empresas para diminuir as injustiças estruturais e o jovem poder acessar esses ambientes e começar a trabalhar, né? Mais de 50% dos jovens da pesquisa disseram que eles sentem que tem poucas oportunidades na periferia, né, em termos de ambiente corporativo de empresas, e que por eles serem jovens de baixa renda, eles se sentem afastados de boas vagas e não em pé de igualdade para concorrer por essas vagas, né? E isso também é muito grave. E o que a gente listou de recomendações, né? Primeiro de tudo, é super importante que o governo mantenha um olhar de fiscalização e de incentivo para a legislação, né? Então, lei de menor aprendiz, direitos trabalhistas, que isso seja realmente um direito executado, né? E não só previsto. A gente precisa olhar para incentivos para as empresas irem mais para as periferias, né? Então, descentralizar o processo de produção da cidade, olhar para mecanismos de entrada jovem, né? Então, processo seletivo justo, que não vai ficar olhando só se ele vem de determinada faculdade, se ele tem inglês, se ele mora perto, mas dar oportunidades para jovens diferentes, de perfis diferentes, né? E cuidar para que esse jovem não só entre, para que ele permaneça na empresa. Principalmente um olhar especial para um jovem que está trabalhando e estudando, fazendo dupla jornada, ou um jovem que já é pai e mãe, né? E aqui fica até uma dica, às vezes o recrutador, o RH, não quer pegar um jovem que já é pai ou mãe, mas esse jovem é justamente aquele que já desenvolveu uma responsabilidade, um nível maior de comprometimento, né? Então vale de novo ali sempre ficar atento com determinados preconceitos, né? E aí, por fim, acho que falando do dia 12 de agosto, né, o Dia Mundial das Juventudes, fica um chamado para que todos os membros da sociedade, né, se unam para falar sobre a causa de emprego jovem. É super difícil falar sobre um jovem de periferia acessando uma empresa, acessando o mercado de trabalho, começando a empreender, porque são jovens que o ponto de largada dele às vezes não é igual ao de um jovem de classe média, né? Então a gente precisa chamar governo para ação, empresas, ONGs, escolas públicas, todo mundo precisa falar sobre esses desafios junto, né, para quebrar as injustiças estruturais e para que esse jovem comece a alcançar novos ambientes. A gente sempre fala no Juventudes Potentes que é uma questão de oportunidade, né? Então, esse jovem, ele precisa muitas vezes de uma porta aberta para ele começar, para ele provar que ele consegue, para ele se provar, porque não é à toa que a gente fala que a jovem potência, né? Juventudes Potentes. Existe muita potência e existe muitos desafios, mas os desafios só são superados se a gente der oportunidade, abrir a primeira porta, que depois esse jovem vai conseguir avançar.